Eu tive uma cliente uma vez, eu lembro até hoje, esse caso foi muito interessante, que era uma adolescente, em média de 12, 13 anos, e ela chegou ali para mim com uma suspeita de ela, né, a esclerose lateral amiotrófica. Então ela estava ali perdendo a força dos membros, ela estava tendo, né, chegou praticamente que de cadeira de roda. Ela estava conseguindo andar, mas muito fraquinho. E só que os médicos não estavam, tinham vários marcadores inflamatórios, reumáticos ali muito altos, e aí ninguém conseguia. Ela estava tomando já corticoide há mais de um ano e ninguém conseguia é, diagnosticar exatamente a doença dela e ninguém conseguia melhorar o caso dela. Então ela apareceu para mim, nós fizemos todo o processo, né, de investigação, de conversa, de análise, né, e principalmente, que essa é a dica de ouro, eu perguntei ali para a mãe, né, no caso, antes de aparecer esses sintomas, o que pode ter sido muito difícil para ela naquela época da vida dela, né, há um ano e meio, 2 anos atrás. E a mãe lembrou de uma situação, ela falou, nossa, eu lembro que ela teve um aniversário e que eu e o pai, nós somos separados, né? E o pai não quis fazer festa para ela, não quis dar uma festa para ela, e ela ficou muito magoada com o pai, ela ficou muito triste com o pai, e, e depois de alguns meses, ela começou a ter os primeiros sintomas. E como ela é uma pessoa que é uma adolescente que faz aula de balé, ela começou a sentir dores, fraqueza, perdia a coordenação, e esses sintomas foi cada vez mais aumentando. E ela passou a não querer conversar com o pai. E aí, nós entramos no processo de identificação de um conflito. Óbvio, executamos ali as técnicas para identificar se era isso mesmo. E depois eu fiz o seguinte, eu tirei a paciente da sala, né, e conversei só com a mãe. Falei assim, mãe, é o seguinte, nós vemos que essa pessoa, a sua filha, ela está passando por essa dificuldade, ela está passando por esse problema, e isso pode fazer com que ela chegue a um estado muito crítico. Então, eu acredito que você pode ajudar ela se você conseguir, né, ressignificar essa adolescente. Ah, Rodrigo, mas eu não consigo, porque eu também tenho muita raiva do pai. E aí eu comecei a trabalhar esse processo na mãe. Olha que interessante, na mãe. E olha, ele é o pai, ele é uma pessoa difícil, dá para ver que você está me mostrando isso, que ele não dá tanta importância para ela. Mas no fundo, no fundo, no fundo, ele é o pai. Independentemente de tudo isso, nós precisamos separar essa figura. Sabe, explica para ela que independentemente de tudo, sabe, você vai proporcionar tudo para ela. Você não tem hoje um outro marido, um padrasto para ela? Então, essa figura de pai vai vir desse padrasto, sabe? E do pai dela, o que foi importante para a vida, sabe? Talvez ele não vai ter capacidade de dar além disso. Converse com a sua filha, tente mostrar isso para ela. E a mãe ali mesmo já desabou a chorar e falou, nossa, nunca pensei dessa forma, eu sempre tive muita raiva dele, eu acredito que ela também tenha essa raiva vindo de mim também em relação a ele. Eu falei, sim, claro, ela tem raiva do pai. Mas por quê? Porque ela quer ter um pai que ela não tem. Ela não caiu ainda na real que esse pai que ela almeja, ela não tem. Então ela precisa aceitar o pai que tem. E o pai que tem é um pai difícil, é um pai que traz problemas, é um pai que não quer assumir ali a paternidade. Tá tudo certo, né? Vou buscar isso no meu padrasto, vou buscar no meu avô, no meu tio, não sei. Mas dali eu não vou ter. Então eu preciso ter essa aceitação. Então, qual foi a percepção, no caso, dessa adolescente? Ela se sentia muito desvalorizada, ela se sentia muito impotente, principalmente em relação a uma questão familiar. Então, a desvalorização, impotência, isso, né, automaticamente pegou a parte de músculos do corpo, tá? E essa situação toda gerou uma separação. E a separação, geralmente, ela afeta o sistema nervoso, principalmente os nervos. Por isso que ela começou a ter ali uma atrofia, tanto muscular quanto neural. Essa pessoa começou a bloquear as informações dos nervos. Por quê? Ela tinha entrado em estresse, ela tinha entrado num processo inflamatório que atingia esses músculos, esses nervos. Então,
é uma situação que, envolvendo toda essa família, né, gerou ali as alterações sanguíneas e tudo mais. Então, tudo isso, o nosso cérebro, ele se altera por um motivo. Qual que era o motivo? Qual que era a vantagem para essa patologia, para essa criança, para essa adolescente? Né? Como é uma coisa que ela não conseguia mudar e era muito forte para ela, lembra que eu falei para vocês lá no começo da aula que o nosso cérebro ele precisa, né, ele tem uma necessidade de sobrevivência? Então, se eu tento fazer algo e eu não consigo, a tendência é o corpo me parar. Então, ela começou a ter uma doença crônica, autoimune, que estava paralisando essa pessoa. Então, quando eles saíram do meu consultório e eles foram embora para a cidade deles, que eles vieram de 150 quilômetros, né, ali para se consultar comigo, a mãe foi conversando no carro com ela e disse que ela chorou muito, ela, né, sentia realmente essa questão com o pai. Mas depois de 4 dias da nossa consulta, ela começou a sentir melhora. Depois de 1 semana, essa adolescente já não tinha quase nenhum sintoma. E em 15 dias, ela tinha que fazer um retorno para o médico e ela refez os seus exames. E praticamente que todos os marcadores sanguíneos, todos diminuíram. Não estavam 100%, mas todos diminuíram. E ela estava praticamente assintomática. Ela voltou para mim em 30 dias, praticamente sem sintomas, né? E ninguém sabia explicar o que aconteceu, mas sim, expliquei para essa mãe, expliquei para ela que nós, mudando a percepção dela a respeito de um conflito, nós tiramos um desregular, né, um desequilíbrio do sistema nervoso que gerou um equilíbrio para ela, tanto fisiologicamente quanto emocionalmente. Então, fazer isso, realizar isso, é o primeiro passo para que você possa ajudar uma pessoa com doenças crônicas. É trazer para a consciência dela que talvez a forma como ela esteja enxergando a sua vida, a forma como ela esteja vivenciando, experienciando um conflito, pode estar alterando o organismo dela.